E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo mais uma explicação de exercício aqui para vocês. Dessa vez vou demonstrar como realizar o afundo com flexão de quadril. Então um trabalho mais, digamos assim, entre aspas, né, mais completo do que o afundo tradicional. Que o afundo tradicional é aquele que a gente tem até já um vídeo aqui no canal. Se você não assistir, pode assistir lá, se você quiser aprender mais como realizar. O afundo tradicional é aquele que você bota um pé na frente e o outro atrás, e aí você faz ali dobrando e esticando o joelho. Esse é o afundo tradicional. O afundo com flexão de quadril já é um movimento, digamos assim, um pouco mais completo, em que você coloca um pé na frente e o outro atrás, você dobra, e aí no vez de você só subir, você dá uma, entre aspas, uma joelhada, né? Que é o que a gente chama de flexão de quadril. Então a gente faz o movimento de dobrar a perna e subir e dar uma joelhada. Dobrar a perna, subir, dar uma joelhada. Então esse é o movimento de afundo com flexão de quadril, tá? Matheus, quais músculos trabalham nesse movimento? Então, os músculos, digamos assim, alvos, é o músculo do quadríceps, né? Glúteo, né? Vai trabalhar. Digamos assim, todo o membro inferior vai estar atuando nesse movimento. Então, todos os músculos do membro inferiores vão trabalhar nesse movimento, mas o foco, a ênfase, vai ser no quadríceps e glúteo também. Então ele tem um movimento bem legal do glúteo, né, em comparação ao afundo. Por quê? Porque o afundo você faz um movimento aqui e você faz dobrando, esticando. Esse não, esse você já estende a perna toda, então você tem uma ativação maior ali no glúteo, você trabalha um pouco mais de glúteo, né? Por você ter que subir, esticar a perna toda e dar uma leve flexão de quadril. Então tem um movimento um pouco mais completo. Não é para todo mundo. Por quê? Porque exige mais equilíbrio, né? Você precisa ter um bom equilíbrio para realizar, por mais que dê para você fazer segurando em algum lugar, ou na parede, ou algum aparelho, né? Ou tem gente que tem um bom equilíbrio, até segura um peso em cada mão e faz, né, o afundo com flexão de quadril normalmente. Mas você pode segurar o peso em uma das mãos só e a outra mão você pode segurar, apoiar aqui em algum aparelho. E aí você consegue fazer, digamos assim, com uma sobrecarga, tá? E aí, algumas dúvidas que as pessoas geralmente me perguntam quando eu prescrevo para algum aluno esse movimento. Matheus, eu seguro o peso na perna em que do lado que eu estou fazendo, ou eu seguro o peso na perna do lado da perna oposta que eu não estou fazendo? Então, no caso, não interfere muito. Você pode segurar o peso tanto na perna que está fazendo aqui a flexão de quadril, né? Você pode segurar o peso tanto nessa perna, né? Quanto você pode estar fazendo com essa perna aqui a flexão de quadril com a perna oposta. Então você pode segurar o peso, digamos assim, em qualquer lado. Isso vai dar preferência pessoal, tá? O importante é você manter seu quadril alinhado, né? Eu particularmente, eu prefiro segurar o peso na perna que está no chão estabilizada. E a que está fazendo a flexão de quadril, eu particularmente prefiro fazer sem o peso. Se eu for fazer um movimento dessa forma, eu prefiro segurar na perna que está no chão. Mas isso não é uma regra. Isso vai de pessoa para pessoa. Beleza, então agora que você entendeu já alguns pontos, vamos lá no detalhe de como executar, né? Então já dei a dica do equilíbrio, né? De como você pode fazer. Então, Matheus, quero começar a fazer. O que eu faço? Primeiro, pode fazer sem peso algum, você faz o movimento. Depois, com o tempo, você vai progredindo, vai segurando o peso. Então, primeiro começa sem peso e depois você vai segurando o peso. Aqui eu estou pegando o peso em demonstrativo, mas você pode segurar pesos maiores para estar fazendo, né? Então, primeiro ponto, a base vai seguir bem parecido com o do afundo. Geralmente, você tem que colocar aqui o pé da frente tem que ficar sempre todo apoiado no chão, né? Então, o pé todo apoiado no chão. E o peso do seu corpo, o ideal é você colocar no calcanhar, não na ponta dos pés. Porque na hora que você for agachar aqui, o ideal é você não deixar seu calcanhar subir. Né? E aí, para isso acontecer, você tem que botar o peso aqui, a sobrecarga, no seu calcanhar.
tá? E aí você dobrou, evitar o seu joelho passar da ponta dos pés, bem parecido com a fundo, essas dicas. Então, evitar o seu joelho passar da ponta dos pés, colocar o peso no calcanhar. Então, não deixar fazer isso, então dobrou, esticou aqui, né? E aí, diferentemente ali do afundo, você vai dar uma ajoelhada. E aí o que as pessoas erram nesse ponto? É quando a pessoa dobra, quando ela sobe, ela joga o quadril, a coluna para frente. Isso é o que mais causa dores na pessoa, na lombar ou em qualquer outra região. Ela exagera muito na joelhada. O ideal é você trazer o joelho aqui, ó, até formar um ângulo, digamos assim, de 90 graus. Né? Então formou esse ângulo de 90 graus já é o suficiente. Então dobrou aqui, subiu, mantendo a coluna reta. Não jogando a coluna para frente. Tá? Esse é o primeiro erro ali que as pessoas cometem. Né? Então trouxe até a linha do quadril e voltou. Tá? Então é basicamente isso. A hora até onde desceu a perna de trás. O ideal é você descer quase chegando no seu joelho de trás próximo ao chão. Né? Que a perna aqui da frente vai formar um ângulo de 90 graus. Então esse aqui é um ângulo de 90 graus. Então o ideal é você descer até chegar nesse ângulo, né? Ou próximo desse ângulo. E isso vai acontecer quando o seu joelho de trás chegar próximo ao chão. Então não necessariamente você precisa, e o ideal é que você não bata seu joelho no chão, mas chegue bem próximo, tá? E aí você sobe e desce. Outro ponto também que algumas pessoas perdem, o motivo das pessoas perder mais o equilíbrio ao realizar o movimento. Quando bota o pé da frente e de trás, muito alinhado um com o outro, aí você vai ficar como se fosse meio fio, né? O ideal não, é você afastar um pouco os pés. Então esse aqui ficar mais, né? A perna direita ficar mais para o lado direito e a perna esquerda mais para o lado esquerdo. Que aí você vai criar uma base mais sólida do que você ficar muito retinho, aí você vai perder o equilíbrio. Então você tem que ter uma leve abertura, mais ou menos na linha do seu quadril, né? Que aí você já vai ter um bom equilíbrio. Que aí mesmo se você realizar sem segurar em lugar algum, você consegue fazer mantendo um equilíbrio, também dá para fazer, né? Então esse afastamento é muito importante. Às vezes eu vejo isso muito também na passada. A pessoa tenta fazer a passada como se fosse fazendo no meio fio. Não, o ideal é você pisar os pés um afastado um pouco do outro, tá? Então esses são os pontos básicos ali. O que a gente mais tem que prestar atenção é no joelho e no quadril na hora que for dar a ajoelhada, a flexão de quadril. E é aqueles pontos que eu comentei com você. Não deixar o calcanhar sair, botar o peso no calcanhar, o joelho não ultrapassar a ponta dos pés e até onde descer, até mais ou menos formar um ângulo de 90 graus. E aquela mesma postura que eu sempre comento com vocês. Peitoral sempre estufado, coluna sempre retinha, né? Olhar sempre no horizonte, evitar ficar olhando para o lado, para o outro, olhar sempre para frente, evitar a cabeça baixa, né? Nem muito para o alto, então olhar sempre no horizonte, né? Isso que eu sempre comento com vocês. E o peitoral estufado, que às vezes a gente acaba fazendo muito aqui, ó. Às vezes a gente está tão prestando atenção nos pés que a gente esquece da coluna, fica muito torto. O ideal é você o quê? Peitoral estofado, coluna retinha, né? E aí coluna reta para você estar fazendo esse movimento certinho. Então, manter a postura, não ficar muito curvado lá para frente, fazendo esse movimento com a coluna toda torta, né? Então tem que manter, essa questão da coluna é a principal. Em todos os movimentos a gente tem que sempre prestar atenção na coluna, né? Assim como nas outras articulações, mas a coluna principalmente. De você manter essa coluna reta, peitoral estofado, o olhar sempre no horizonte, tá? E a última observação é a questão do quadril. Você tomar cuidado para não deixar muito desalinhado. Se você for botar o peso em um dos lados, a tendência é seu corpo virar para um lado. Então você não pode deixar que isso aconteça. Então você tem que manter um alinhamento, digamos assim, corporal, né? Ah, Matheus, não estou conseguindo. Então, ou tenta segurar um peso em cada mão, mais levinho, ou tenta fazer sem peso. Senão você vai fazer meio torto aqui o movimento e aí não vai ficar legal para sua coluna e tudo mais, né? Então, tem que ter um certo nível de consciência corporal para estar fazendo esse movimento um pouco mais avançado, tá? Então esse exercício muito detalhe, né? Porque é um movimento mais complexo ali, mas que se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários,
compartilha com seu amigo, sua amiga que nunca fez esse exercício ou tem vontade de fazer. Esse é muito cansativo. Todo mundo que eu sempre passo para os alunos fala que a frequência cardíaca acelera bastante, é bem cansativo e sente bem a perna, glúteo fazendo esse movimento. Tá? Então se você gostou, deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Professor Matheus Gomes. Fui!